Eu sei que é difícil falar, mas a gente vai ter que falar, né, Rafa? Tá aí uma festa, 60 anos do Mineirão, né? Loja nova do Cruzeiro, mas as notícias do time, né, no campo, elas com certeza estão preocupando a torcida, né? Dois jogadores, né? Praticamente assim, um na sequência do outro, né? Que coisa. A bruxa tá solta, né, Di? Nessa sexta-feira de comemoração, 60 anos do aniversário do Mineirão, mas o Cruzeiro com essas notícias ruins, né? Elas começaram pela manhã, desse treinamento que fez o Cruzeiro pela manhã, o Matheus Pereira sentindo a panturrilha esquerda. O jogador vai passar para o exame de imagem, né? E aí nas próximas horas, inclusive a gente aguarda aqui o pessoal da assessoria do Cruzeiro para a gente procurar saber um pouco mais se tem alguma novidade com relação, e se a gente tiver ainda dentro do Tempo Esportes, a gente traz aqui em primeira mão essa novidade. Mas o Cruzeiro vai fazer um exame mais detalhado. A expectativa, e falando especialmente do Matheus Pereira, é que não seja algo mais grave e que não seja apontada nenhuma lesão. Ele sentiu o desgaste, o desconforto na panturrilha e ele, claro, não participou de forma integral dessa atividade, e o Cruzeiro divulgando que ele teria esse problema. Mas é o exame de imagem que vai apontar. Agora, a notícia, pelo menos dentro do que a gente tem de informação, que nesse sentido é um pouco mais grave, é com relação ao Caio Jorge, né? Ele foi cortado, já não bastasse o problema com o Matheus Pereira, o Caio Jorge cortado da seleção brasileira. Ontem ele entrou por volta de 20 e poucos minutos ali do segundo tempo, participou do segundo gol da seleção brasileira, que venceu o Chile por 3-0 ontem no Maracanã. E aí o Caio Jorge, o que chama a atenção é que ele termina a partida bem até, nas imagens, sorrindo e feliz por ter participado. Pois é, uma arrancada boa ali pela esquerda, tentou a batida de fora da área e a gente não viu nenhuma lesão, o jogador não mancou, não teve nada desse tipo que pudesse causar esse susto no torcedor. E aí veio agora à tarde a confirmação do corte do Caio Jorge, a convocação do Andrés Pereira para a vaga do artilheiro do Campeonato Brasileiro, e aí ele volta imediatamente para Belo Horizonte para iniciar o tratamento, e aí um tratamento intensivo. O que a gente tem de informação hoje é que o Cruzeiro não tem detalhes sobre a contusão do Caio Jorge, e aí vai esperar o atacante chegar aqui em Belo Horizonte para entender um pouco mais e como pode trabalhar aí o atacante para que ele possa ficar à disposição do Cruzeiro no dia 11. Lembrando que o Wanderson ainda não está completamente curado, não fez um trabalho mais forte, ou seja, dos três atacantes que o Cruzeiro tem, se a gente for considerar, a gente sempre esse debate aqui, né, Lelhão? O Matheus Pereira é um atacante, é um meia, ele flutua ali entre aqueles três da frente ali, ele, o Wanderson e o Caio Jorge. Então os três da linha de frente do Cruzeiro, para ficar mais bem explicado, eles com esses problemas físicos, né? O Wanderson ainda não completamente liberado, o Matheus e o Caio Jorge agora com esses problemas de hoje. Deixa eu perguntar pro Lélio, Rafa, fica aí, hein? Não some não. Aqui, ô Lélio, e muita gente, né, falando com a gente hoje nas mensagens mesmo aqui, sobre essa questão do Caio Jorge, exatamente não entendendo, como o Rafa falou, de que hora foi que ele se contundiu, né? Nessa contusão muscular. Não foi no treino, porque ele entrou no jogo, estava tudo bem, correu, quase marcou um gol. Jogou 28 minutos. Não é? Exatamente. E até teve elogios e tudo mais. Falando assim, não, mas será que não é um Tomézinho? Eles estão falando isso para ele voltar e tal. Primeiro, gente, a gente tem que ter uma noção seguinte: isso é seleção brasileira, isso não é brincadeira, né? Existe uma comissão médica nessa seleção, chefiada pelo Dr. Rodrigo Lasmar, né? Seleção é muito sério. Eles não liberam ninguém dessa forma, não existe isso. Né? Gente, se o camarada faz um negócio desse, ele nunca mais volta pra seleção. É lógico, gente, não existe isso. E nem clube vai pedir isso. Não existe, né, Lélio? Por favor, que não. Né? Lógico que não. Claro que não. Então, realmente, pode ter sentido ali no final da partida, ou até mesmo, como ele jogou pouco tempo, pode ser que ele tenha ficado para aquele trabalho, né, dos jogadores que não atuaram ou que jogam pouco ali. Uma corrida já é suficiente para ter um estiramento. Claro. Né? Então, vai saber. Mas isso aí de migué, não tem nada disso não. O chefe da Comissão Médica do Brasil é o Dr. Rodrigo Lasmar, que é uma pessoa super séria, pô. Que isso. Sabe? E ele vai falar, aqui não tá acusando nada.
e não sei o que e tal. E isso aí você tem. Os hospitais lá no Rio de Janeiro, que você leva o camarada, faz o exame na hora. E o exame de imagem constata na hora, ó, tem um problema aqui. Entendeu? Não é assim, tô sentindo dor e vou embora que eu tô dando migué. Isso não existe não, gente. E outra coisa, uma coisa que me preocupa também, Lélio sabe bastante disso. Aliás, ontem eu comentava com o pessoal como é bom cobrir seleção brasileira, né? Independentemente do momento, de qual seja a seleção e tudo mais. Mas a gente sente falta, né, Lélio? O Lélio teve chance de cobrir como eu tive. E assim, né, uma harmonia que a gente acaba tendo com todo mundo que tá lá. Um passa informação pro outro, aquela história toda, né? E uma coisa que a gente aprende com seleção brasileira é o seguinte: quando eles cortam o jogador, é porque este jogador não tem condições de recuperação até o próximo jogo, ok? Né, Lélio? Por exemplo, Copa do Mundo, ele não tem um mês faltando, ele não tem como recuperar em um mês. Então vamos lá, o próximo jogo da seleção é terça-feira, ok? Ok? Isso. Então, se ele foi liberado, é porque o São Paulo é ótimo. O Ancelotti, né, a comissão médica e todo mundo entendeu que até terça-feira ele não teria como estar recuperado, ok? É isso que eu entendo, né? A liberação foi feita por isso. Agora, se mais 2 dias, como é o caso do clássico, né, quarta e quinta podem fazer diferença, aí já não sei. Mas entendo eu, pelo que eu conheço de seleção brasileira, pelo que eu conheço de quantos jogadores são cortados, eles são cortados porque eles não vão ter tempo de recuperação até o próximo jogo, que no caso do Brasil é terça-feira. Você entende assim também, Lélio? Com certeza. Né? Não adianta nada ele ficar lá, vai fazer o quê? Vai e vai se cuidar no clube. É assim que acontece. Na maioria dos casos, quem é cortado não fica lá passeando, volta para casa. Ele já foi desconvocado, então não há motivo nenhum para ele permanecer no Rio de Janeiro e muito menos ir para Bolívia, né? Claro. Então, assim, torcedor do Cruzeiro que está preocupado, ó, na minha opinião, até terça-feira ele não teria como estar em campo. Se vai, e já vi também acontecer, na minha experiência de Cruzeiro, de assessor e tudo mais, jogadores passarem, e no caso de lesão muscular, né, com fisioterapia de noite, o fisioterapeuta dormindo lá perto do cara e fazendo tratamento noite e dia e tudo mais para recuperar o jogador também. Então pode também estar recuperado na quinta. E pode não estar também, né? E lesão muscular tem que ter cuidado, não tem outra forma. É mais ou menos isso, né, Rafa? Então, acho que se a gente for falar entre Matheus Pereira e entre o Caio Jorge, eu acho que o que mais preocupa neste momento, mesmo sabendo que o Caio Jorge chega a Belo Horizonte, deve estar chegando agora ou daqui a pouco, e só vai à Toca da Raposa amanhã, e aí o Cruzeiro vai fazer os exames do Cruzeiro. É lógico que ele vem com os exames feitos na seleção brasileira, né? Então ele deve iniciar o tratamento direto. Mas eu acho que o que mais preocupa neste momento é o Caio Jorge. Assim, Di, eu tô com vocês também nessa. Acho que a situação do Matheus, até porque não tem uma lesão confirmada ainda do Matheus, né? Assim como aconteceu com o Wanderson, só que a diferença é que o Wanderson passou por exames e aí os exames não apontaram nenhuma lesão no joelho direito do camisa 94 do Cruzeiro. Ele tá sentindo dores. Então, por isso, ainda não fez o trabalho integral com o restante do elenco. Então, o Wanderson preocupa, porque ele ainda não fez nenhuma atividade pensando no clássico, né? E aí, a partir de amanhã, o Jardim começa a já pensar mesmo, um trabalho mais tático, né? Pensando já no clássico do dia 11. E aí, preocupa também o Wanderson, porque ainda não iniciou esse trabalho um pouco mais forte com a turma. O Matheus segue mais ou menos essa linha, né? Claro que o exame ainda vai apontar ou não, mas dentro do que a gente apurou e conseguiu buscar de informação, a expectativa do Cruzeiro é boa com relação a uma resposta positiva desse exame. Então, exatamente, com relação ao Matheus, que ele não possa ser detectada nenhuma lesão, assim como aconteceu com o Wanderson. Com relação ao Caio Jorge, até pelo corte da seleção, é claro que pode ter acontecido aí numa ideia da comissão técnica da seleção, entendendo que talvez já viu um pouco do Caio Jorge no Maracanã, entendendo que dentro do cronograma que tinha o Carlo Ancelotti de talvez não experimentar o Caio no jogo contra a Bolívia, talvez possa ter pensado em liberar, até por esse desconforto ou algo que tenha sentido o Caio Jorge.
mas aí a preocupação existe um pouco maior com relação ao artilheiro do Cruzeiro. Até porque a liberação foi do departamento médico, né? Foi a comissão médica que liberou ele. Na verdade, o coto não foi do Ancelotti, né? Foi da comissão médica. Ô Lélio, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge. São 3 jogadores importantíssimos nesse esquema do Léo Jardim, né? Mesmo que ele tenha sempre aquela ideia, né? De, eu não reclamo quando eu não tenho jogadores, né? Eu tenho que confiar em quem tá no banco, mas é um potencial de ataque muito grande se não puder estar em campo, né, Léo? Você perde 3 jogadores ali que fazem a engrenagem funcionar perfeitamente, né? É o artilheiro, é o armador, o maestro do time e o jogador que é tático e dá velocidade também à construção de jogadas do Cruzeiro, que é o Wanderson. Então, é muita gente aí, mas como o Rafa disse, o Matheus Pereira, eles estão falando que foi um incômodo, né? Isso. Talvez a situação mais séria mesmo seja a do Caio Jorge. Isso. Porque um corte da seleção, depois dele jogar 28 minutos e tal, porque ele teve realmente essa lesão muscular aí. E vai saber de qual grau quanto tempo vai demorar para melhorar. Esse é um jogador aí que, se jogar o clássico, vai ser milagre, viu, Dimara? E o Wanderson, ele foi um pisão, né? Ele foi poupado e, pelo que o Rafa... voltou a treinar, né? Ainda não? Não. É isso que tá, né, Rafa? Ele ainda não voltou a treinar. E aí são o quê? 3 dias, né? Quarta, quinta e sexta. 3 dias que ele não voltou a treinar, né? E aí até agradecer o Estevão também, que já chegou por aqui, o assessor de comunicação do Cruzeiro, Estevão Germano. A gente buscou hoje já alguma informação. Ótimo. Amanhã folga do Cruzeiro, né? Só que esses jogadores especificamente, eles vão fazer um trabalho. Então, ou seja, o Wanderson não trabalha amanhã, com o grupo não trabalha, o grupo está de folga amanhã. Então aí os treinamentos voltam então, são 4 domingo, dias, aí, né? A Vera. Já são 4 dias, grupo, mas né? a tendência, a expectativa é que o Wanderson já possa fazer esse trabalho no domingo, é um trabalho mais forte, né? Mais a Vera, que ele possa fazer esse trabalho de forma integral. Perguntei ali também com relação ao exame do Matheus Pereira, ainda não tem informação se ele faz o exame hoje ou se faz amanhã, mas ele, já a informação do Cruzeiro, ele, assim como o Caio Jorge, já inicia esse trabalho intensivo já amanhã na Toca da Raposa 2. Ô, Rafa, só o Sinesterra que pode jogar dos novos, né? Só o Sinesterra, aí é uma questão de regulamento, né, da Copa do Brasil, que pede que esses inscritos eles tenham sido registrados antes do início da fase em disputa, né? Ou seja, quando iniciou a disputa das quartas de final, o jogo na Arena, só o Sinesterra estava inscrito no BID, tinha o nome inscrito, o colombiano. Já os outros 3 reforços, né, o Cauã, o Rian e o Arroio, eles ainda não estavam inscritos, por isso, pelo menos para as quartas de final, esse segundo jogo, o Cruzeiro não pode contar com eles. Caso avance para uma semifinal, aí sim o Cruzeiro vai poder contar com o trio.